Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: o concerto de Deus com Abrão, considerando o texto de Gênesis capítulo 15, versículos 17 ao 21. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e o Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Gênesis capítulo 15, versos 17 ao 21. Aqui temos ponto número 1. O concerto ratificado, verso 17. O sinal que Abrão desejava foi dado, finalmente, quando o sol se pôs, de modo que houve escuridão. Pois aquela era uma dispensação misteriosa. Primeiro, o forno de fumaça representava a aflição da sua semente no Egito. Eles estavam no forno de fogo, Deuteronômio 4, verso 20, na fornalha da aflição, Isaías 48:10, trabalhando no próprio fogo. Eles estavam ali, na fumaça, seus olhos escurecidos, para que não pudessem ver o fim das suas aflições e para que não se confundissem, imaginando o que Deus faria com eles. Nuvens e trevas os rodeavam. Segundo, a tocha de fogo indica consolo nesta aflição. E isto Deus mostrou a Abrão ao mesmo tempo em que lhe mostrou o forno de fumaça. A luz indica a libertação do forno. A sua salvação foi como uma tocha acesa, Isaías 62, verso 1. Quando Deus desceu para libertá-los, ele apareceu em uma sarça que ardia e não se consumia, Êxodo 3, verso 2. A tocha indica orientação na fumaça. A palavra de Deus era a sua tocha. Esta palavra dita a Abrão também o era. Era uma luz brilhando na escuridão. Talvez esta tocha anunciasse a coluna de nuvem e fogo que os tirou do Egito, na qual Deus estava. A tocha de fogo indica a destruição dos seus inimigos, que os mantiveram por tanto tempo no forno. Veja Zacarias capítulo 12, verso 6. A mesma nuvem que iluminou os israelitas perturbou e queimou os egípcios. Terceiro, a passagem entre as metades era a confirmação do concerto que Deus agora fazia com ele, para que pudesse ter uma forte consolação, sendo plenamente persuadido de que Deus certamente cumpriria aquilo que prometia. É provável que o forno e a tocha que passaram entre as metades os queimasse e consumisse, completando deste modo o sacrifício e testificando a sua aceitação por Deus, como aconteceu com Gideão, Juízes 6, verso 21, Manoá, Juízes 13, versos 19 e 20, e Salomão, segundo Crônicas 7, verso 1. Isto indica que os concertos de Deus com o homem são feitos através de sacrifícios, Salmo 50, verso 5.
Cristo é o grande sacrifício, o maior de todos. Sem expiação, não há acordo. A aceitação de Deus dos nossos sacrifícios espirituais é um sinal eterno e um sinal de favores futuros. Veja Juízes capítulo 13, verso 23. E com isto, podemos saber que Ele aceita os nossos sacrifícios. Se acender nas nossas almas um fogo santo de piedosos e devotos afetos em relação a estes sacrifícios. Ponto número 2. O concerto é repetido e explicado. Naquele mesmo dia, que nunca deveria ser esquecido, fez o Senhor um concerto com Abrão. Isto é, fez uma promessa a Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra. Verso 18. Aqui temos, primeiro, uma repetição da concessão. O bendito Senhor tinha dito antes: a tua semente darei esta terra. Gênesis 12, verso 7 e 13, verso 15. Mas aqui ele diz: eu tenho dado, isto é, eu fiz esta promessa. A carta está selada e entregue, e não pode ser cancelada. Observe que as promessas de Deus são presentes de Deus, e assim devem ser consideradas. A possessão é tão garantida no devido tempo, como se lhes fosse, na verdade, entregue agora. Aquilo que Deus prometeu é tão garantido como se já estivesse feito. Consequentemente, está escrito que aquele que crê tem a vida eterna, João 3,36, pois irá para o céu. Isto é tão certo como se já estivesse lá. Segundo, uma lista dos detalhes da concessão, como é usual nas concessões de terras. O Senhor especifica os limites da terra que aqui deve ser concedida. Verso 18. E então, para maior garantia, como é usual em tais casos, ele menciona aqueles de cuja posse e ocupação estas terras eram agora. 10 nações diversas, ou tribos, são aqui mencionadas, versículo 19 ao 21. Elas deverão ser expulsas para abrir lugar para a semente de Abrão. O povo do Senhor não estaria de posse de todas estas nações quando ele os trouxesse a Canaã. Os limites são muito mais estreitos. Números 34, versos 2, 3 e seguintes. Mas, no tempo de Davi e de Salomão, a jurisdição deles se estendia até o extremo destes limites, segundo Crônicas 9, verso 26. Foi por sua própria culpa que não estiveram de posse de todos estes territórios antes e por mais tempo. Eles perderam o seu direito devido aos pecados que praticaram e pela sua própria preguiça e covardia não tiveram a posse. A terra concedida é aqui descrita na sua máxima amplitude, porque devia ser um tipo de herança celestial, onde há espaço suficiente. Na casa de meu pai há muitas moradas. Os atuais ocupantes são mencionados porque o seu número, força e longa permanência não serão obstáculos para o cumprimento desta promessa no seu devido tempo, e para engrandecer o amor de Deus por Abrão e pela sua semente, ao dar a esta nação única as posses de muitas nações, por serem tão preciosos e tão glorificados aos seus olhos. Isaías 43, verso 4.